Olá, turminha do oitavo, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos hoje dando continuidade à nossa segunda e última aula de revisão, tá certo? Daqueles conteúdos que se encontram lá na pasta de vocês, pasta de matemática, tá? É sempre importante que vocês revejam o conteúdo na íntegra, tá certo? Que são aquelas aulas, tá? Isso daqui é uma aula de revisão que complementa a anterior já postada, então, revisão de radiciação, ok? Nós temos aqui como tema o estudo de raízes quadradas exatas e não exatas, tá certo? No caso das exatas, a gente já estudava isso desde o sexto ano e agora no oitavo ano a gente sabe que isso faz parte de um conjunto, ou seja, pertence ao conjunto Q, conjunto dos números racionais. E mais adiante, quando a gente aprofundar nas nossas aulas, a continuidade de nossas aulas, a gente vai ver que as não exatas elas pertencem a um outro conjunto numérico chamado de números irracionais. É um izinho bonito aqui e ambos pertencem ao grande conjunto numérico aí estudado até o nono ano, que é o conjunto dos números reais, ok? Vamos lá, eu preparei essa lousa aqui para vocês de modo a contemplar algumas propriedades já mencionadas nas aulas anteriores aqui como resumo de aula, né? Então, nós temos uma raiz quadrada de 9 aqui. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3. Isso daí você já sabe desde o sexto ano, um número natural que multiplicado por ele mesmo dá 9. É o 3 e você pode pôr direto. O caso aqui é que nós estamos em estudo de aprofundamento das propriedades, o que implica no estudo da radiciação. Então aqui, ao pegarmos esse radicando aqui 9, eu fiz a decomposição, ou seja, a fatoração em números primos aqui. Então 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1, e então eu tenho aqui uma potência de um 3 elevado a 2 que eu já escrevi aqui, estou escrevendo novamente aqui para vocês verem. Esse 3 elevado a 2, agora sim, atenção, agora tem uma propriedade muito importante aqui. Que propriedade é essa daqui? É a propriedade pela qual nós vemos aqui o índice e o expoente. Toda vez que o índice e o expoente for o mesmo, quando a gente der essa cortadinha aqui, tá certo? Esse atalhozinho que a gente está pegando, esse radicando aqui tem poder de sair do radical e o radical ó. Ou seja, a raiz é dita exata, não ficou ninguém lá dentro porque o único que tinha saiu por essa propriedade índice expoente. Então o resultado é 3. É isso que nós devemos nos ater nessa aula de revisão aqui. Então nós temos aqui, olha, serve para qualquer índice, tá certo? Então eu tenho uma raiz cúbica de 8. A gente sabe que é 2 porque também nós estudamos os cubos perfeitos, tá certo? Então 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 números que multiplicados entre si resultam em 8, esse número é o 2, tá? Então a gente tem o 2, mas fazendo a fatoração do 8, eu tenho um 2 elevado à terceira aqui, tá certo? Um 2 elevado à terceira potência que eu também escrevi aqui. Então pela mesma propriedade aqui, ó, corta, corta, índice expoente, o resultado é 2. Bacana, você não precisa aplicar a propriedade necessariamente nesses casos aqui. Onde que funciona uma propriedade? Quando a gente tem um radical como esse daqui, que talvez a gente não saiba, tá certo? Então, um número que é uma centena bem elevada, ou milhares, tá certo? Dezenas de milhares aqui como radicando. Aí há necessidade desse conhecimento. E nós vamos ver. Primeira coisa que é importante vocês lembrarem, toda e qualquer ação de radiciação é sempre pelo método da fatoração. Seja uma raiz exata, seja uma raiz não exata, ok? Então aqui, olha, eu vim para cá, para vocês olharem aqui, que eu já decompus o 576. A decomposição aqui é por números primos, ok? Como 576 é um número par, então começou pelo primo 2. Então metade de 576, 288, por 2, 144. Notem que 144 eu poderia parar aqui, porque 144 é um quadrado perfeito, quem não se lembra, 12 vezes 12. Mas continuando até embaixo, para a gente atingir o nosso objetivo, por 2, 72, e aí eu fiz tudo aqui, ok? Como a raiz é índice 2, então aqui tem um 2 aqui, então é conveniente na sua fatoração, já vou dar algumas dicas, você agrupar de 2 em 2. Então eu tenho um agrupamento aqui de 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2.
Aqui mesmo na faturação, olha que dica importante, aqui mesmo você já pode classificar se é uma exata ou não exata. Por quê? Porque se todo mundo que é fator desse número aqui, todo mundo foi elevado a 2, então nesse caso não sobrou ninguém sem ser elevado a 2. Então não vai ficar ninguém no radical pela propriedade. Aí então essa raiz é dita exata. Vamos passar para aquele lado de lá e vamos dar o processo. Muito bem, aqui eu já vou escrever radical daquela faturação lá, tá certo? Então 2, vou pôr o 2 aqui, 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, ok? Fechei o radical. Bom, agora aqui cabe novamente nós escrevermos isso daqui com uma outra propriedade numérica também apresentado lá nas videoaulas integrais lá. Qual é essa propriedade? É a propriedade que diz o seguinte: se eu tenho um radical de produtos aqui, ó, vezes, tá certo? Então, se eu tenho o radical do produto, então eu tenho o produto de cada radical. É como se eu viesse aqui com a tesoura e cortasse cada um deles e cada um deles ficasse independente. Então eu vou colocar aqui na linha de baixo e vou processar. Então eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 2, que é esse primeiro aqui. Daí eu tenho vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado elevado a 2. Observem que aqui é uma outra propriedade muito importante usada no cálculo numérico. Então o radical da multiplicação é a multiplicação dos radicais. E agora o processamento? Idem no que foi explicado acima. Ó. Saiu, saiu, saiu e saiu. Muito bem, quem saiu? Saiu um 2, vezes o outro 2, vezes o outro 2, vezes o 3. Então, obviamente, esse produto, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, a raiz quadrada de 576 é 24, ou seja, 24 ao quadrado dá 576. Muito bem. Agora, para finalizar essa primeira luz aqui, nós temos radicais de números racionais, na sua forma fracionária e decimal. Ok? Então, aqui a gente vai ver uma outra propriedade importante, que vocês também viram. Da mesma forma que se eu tenho o radical do produto, eu tenho o radical do quociente, tá? Lembrando que a fração é um quociente, é uma divisão, é uma razão do de cima pelo de baixo. Então aqui é aquela propriedade que diz o radical da fração é a fração dos radicais. Fração dos radicais. Do de cima e do de baixo. Vê como é que ficou bacana agora. Raiz quadrada de 16 é 4, quadrado perfeito. Raiz quadrada de 25 é 5. E fim da linha. Isso é uma resposta, ou dependendo do gabarito, pode estar na sua forma decimal 0,8, tá certo? Muito bem. Vamos ver esse daqui. Agora, muita atenção para o que eu vou fazer. Se você pegar no embalo e fizer a mesma coisa, vamos ver. Então, o professor falou, vamos aplicar a propriedade, raiz do de cima, raiz do de baixo. Opa! Aí fala, pronto. Então, agora, essa raiz não é exata, essa raiz não é exata, então eu estou nessa qualificação. Calma aí que tem alguns detalhes que você pode sair aí ainda estando na condição de exata. Qual que é? Apesar de você ter aplicado corretamente a propriedade, você se deparou com essa condição. Essa raiz não é exata, ou seja, 3 não é um quadrado perfeito, 12 também não. Muito bem, eu vou apagar aqui, tá certo? Vocês estão observando, eu vou apagar aqui, porque existe um detalhe. Qual que é o detalhe aí, professor? Conta logo aí. Sim, você esqueceu que toda fração, você sempre tem que ter um olhar diferenciado. Toda vez que você olhar para uma fração, lembre-se que você pode torná-la equivalente irredutível, ou seja, usar uma simplificação para atingir esse objetivo. Então eu vou pôr o radical novamente, e eu vou colocar o parênteses aqui, eu vou colocar 3,12, não vou fechar agora, porque agora eu vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer até em destaque em vermelho. Eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Estão vendo aqui, ó? Dividir ambos por 3, porque os dois estão na tabuada do 3. Quando eu fiz isso daqui, eu tive um radical, onde o radicando é equivalente a esse daqui. Então 3 por 3 deu 1, e 12 por 3 deu
4. Muito bem. Agora eu vou proceder com a propriedade. Vamos ver se ajudou, tá certo? Mas pelo menos eu agi em favor disso. Então, raiz do de cima dividido por raiz do de baixo. Claro que ajudou, né? 2 quadrados perfeitos. Então, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. E no modo decimal, na forma decimal, 0,5. Ok, gente? Então isso é um detalhe importante que vai fazer toda a diferença na hora de vocês fazerem exercício e principalmente que o professor aqui vai cobrar na prova também. Tá certo? Vamos olhar aqui esse último, ele está no seu estado, na sua forma decimal aqui, tá certo? Então se nós estamos na forma decimal, como que a gente vai proceder? O caminho é proceder sempre com a anterior, então vamos transformar isso na forma fracionária, ou seja, vamos atrás da geratriz desse decimal que é dito decimal exato, tá certo? Então aqui nós vamos escrever a leitura disso, 1 inteiro 69 centésimo ou 169 centésimos, é a leitura. Se é 169 centésimos, nós vamos escrever 169 centésimos, 169 sobre 100, joia. Vamos aplicar a propriedade, que é o radical da fração, é a fração dos radicais. Do de cima, 169, e do de baixo, 100. Agora vamos lá. O de baixo é fácil, porque a gente está acostumado. Raiz quadrada de 100 é 10. O de cima, quem memorizou os quadrados perfeitos, né? Talvez saiba qual que é o resultado. Mas, se não memorizou, qual é o recurso? O recurso é você chegar aqui, ó, e fatorar o 169. Eu vou colocar aqui. Ao fatorar o 169, qual vai ser a surpresa? Não dá pelo primo 2, não dá por 3. Por que não dá por 3? Porque 9 mais 1, 10 mais 6, 16. 16 não está na tabuada do 3. Não dá por 9, não dá por 5, não dá por 7. Aí você vai descobrir que só dá por 13, que é o primo 3. Então vai dar 13 e por 13 dá 1. Então, raiz quadrada de 69, 169 é 13. E 13 sobre 10 é equivalente a 1,3. Ok? Vamos dar uma pausa agora e a gente vai retomar com a segunda parte agora das raízes quadradas não exatas. Ok, turma? Ok, turma? Então, retornando aí com a nossa última lousa aqui, finalizando a nossa revisão de hoje, tá certo? Então, agora a gente vai trabalhar com as raízes não exatas, como eu disse para vocês, elas pertencem a um outro conjunto numérico, tá? São raízes que não são, por exemplo, se a gente trabalhar com as raízes quadradas especificamente, lembrando que radiciação não é somente a raiz de índice 2, é de qualquer índice, índice n que nós chamamos, tá certo? Mas nós temos aqui o nosso trabalho pautado sobre a raiz quadrada, tá? Então, os radicandos aqui não são quadrados perfeitos. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 2, 3, 5, 7. Aí vocês observam, é só primo. Não, mas o 15 não é primo. Mas o 15 é um valor que é o produto desses dois primos e, portanto, não dá fatoração. Então, nós temos aqui como uma raiz primitiva. Essas daqui são ditas raiz primitiva que você não pode fazer nada. O resultado fica em função dessas raízes, tá certo? Dois métodos que nós vamos usar, muito importantes. A primeira é sempre a gente ter uma condição de fazer uma estimativa de uma raiz quadrada não exata, tá? Essa estimativa, a gente vai usar esse argumento aqui, chamado argumento está entre. Então, a raiz que nós queremos, eu denotei por x, o seu radicando, tá? Está entre duas raízes quadradas exatas. Então, a gente fala que está entre, tá? E eu já selecionei aqui a estimativa da raiz quadrada de 20, ok? 20 não é um quadrado perfeito, mas nós sabemos que ela está entre duas raízes quadradas exatas, a 16 antes e a 25 depois. Muito bem, raiz quadrada de 16 a gente sabe que é 4, raiz quadrada de 25 nós sabemos que é 5, então nós podemos concluir já, por dedução, que o valor aproximado da raiz quadrada de 20 é um valor 4, alguma coisa. E esse vírgula, que é essa casa decimal, porque nós queremos estimar com uma casa decimal, já é o suficiente, bom para o nosso trabalho. Essa primeira casa decimal são os algarismos aqui que a gente vai tentar descobrir. 1, 2, 3 até 9. Então cabe esses algarismos aqui. Agora, como fazer isso de um modo mais ágil, sem que você tenha o trabalho de testar 4,1 vezes 4,1, aí está longe, 4,2 vezes 4,2, está longe.
Ou seja, será que a gente tem algum parâmetro? Então cabe aqui a dica do seu professor Paulo aqui, tá certo? Nós vamos ver aqui o seguinte, olha só, eu costumo observar o seguinte, veja a distância desse número com esse número. Vamos ver, a distância de 16 para 20 é 4, a distância de 20 para 25 é 5. Então, em termos de distância desse algarismo que nós temos que colocar, a gente pode dizer que ele está meio no meio, tá certo? Está entre 4, 5, por ali, está bem no centro ali, 4,5 talvez. Então, essa situação que eu estou dando como dica para você preciosa, você deve usar aqui para não ficar testando e não perder tempo. Lembrando que nós, da matemática, nós queremos sempre agilizar o cálculo, então tudo que é argumento nós vamos utilizar, ok? Então, nessa condição aqui, a gente pode estimar. Vamos observar o seguinte, se essa distância aqui fosse menor do que essa distância, né, porque vai existir essa distância toda, mas entre esses dois fosse menor, significaria o que para você testar? Que você testaria os primeiros algarismos, 1, 2, 3 no máximo. Se essa distância aqui fosse menor, ou seja, lá da última ponta, então você testaria os últimos algarismos aqui, 9, 8, 7. Gostaram da dica? Então computa aí. Tá certo? Então a gente vai testar porque pela distância está mais ou menos no meio. Então eu vou testar o 4,4 elevado a 2, que é 4,4 vezes ele mesmo, e o outro. Então vamos ver qual que se aproxima mais, tá? Lembrando que se passar não pode, então tem que ser um valor imediatamente antes. 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Pula, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 4, 16, 17. Eu poderia repetir o processo. 6, 7, 6, 13 vai 1, 1, 2, 7, 9, 1, 1, 2, caso 1, 2. Deu 19,36, que está próximo do 20 antes do 20, obviamente. Se esse daqui for maior do que esse valor aqui em termos decimais, porque não pode ser 2, né? Porque se for 2 já passa. 19, alguma coisa maior que essa parte decimal, nós vamos ficar com 4,5, uma estimativa de uma casa decimal mais próxima, ok? 5 vezes 5, 25, vão 2, 4 vezes 5, 20, 22. Pula, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 4, 16, 17, 18. 5, 2, 8 e 2, 10, vai 1, 2, 1, 2. O que aconteceu? Passou. Então aqui a gente pode dizer que uma boa aproximação, na calculadora inclusive, seria um 4,4. Ok? Muito bem. Talvez na calculadora, quando você abra isso, pode ser que seja 4,399 alguma coisa, e aí é uma outra discussão, tá certo? Muito bem. Esses casos, como eu já disse para vocês, todo o trabalho de radicais, seja ele exato ou não exato, requer essa condição de trabalho aqui, que é a faturação. Só que agora, trabalhando exclusivamente com raízes quadradas não exatas, então nós vamos ter a sua forma de apresentação equivalente a esse valor, a raiz de b. No caso é raiz enésima, mas como a gente está trabalhando só com quadrado, eu deixei a raiz quadrada de b. Lembrando que aqui tem um vezes sempre, tá certo? Só que a gente nunca fala e também não escreve, fica assim juntinho um do outro a apresentação. Bom, vamos fazer o que? A faturação. 20, eu coloquei aqui e deixei para a gente fazer juntos. Ó, por 2 deu 10, correto? Por 2 deu 5, por 5 deu 1. Como a raiz é índice 2, vocês estão vendo aí que o índice é 2, a gente vai agrupar de 2 em 2. 2 elevado a 2 e o 5. Então a gente vai devolver para o radical 2 elevado a 2 vezes 5. E aqui tem o 2. Muito bem. Então, ao fazer esse produto, a gente tem que voltar no valor aqui. 2 elevado a 2, 4 vezes 5, 20, está aqui. Agora, sendo essa condição, nós aplicamos a propriedade que é sempre válido para qualquer tipo de radical. O produto do radical, aliás, o radical do produto é o produto dos radicais. Então, o primeiro radical, 2 elevado a 2, e aqui é 2, e aqui 5 elevado a 1. Ok? Isso ele está sozinho. E aqui é 2. Notem agora, nós vamos aplicar a propriedade índice expoente. Então, esse cara é exato. E esse cara não pode sair daí, porque a propriedade índice expoente aqui não permite que esse cara aqui saia, no caso é o 5. Então ele vai ficar como raiz quadrada de 5.
ou seja, escrito neste formato aqui, ok? A raiz de b. Só que a gente não escreve separadão não, a gente costuma escrever 2 raiz de 5, bem juntinho, é como vem nos livros assim, suprimindo então o pinguinho do vezes aqui. Ok? Para a gente finalizar nosso trabalho, vamos lá? A gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos supor que no exercício esteja uma coisa dizendo assim, ó, considere, e aí tem que estar no exercício, tá bom? Raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,2. Se tiver isso daqui, então a gente retoma 2 vezes raiz de 5, a gente finaliza com 2 vezes 2,2. E adivinha o que nós vamos encontrar? O mesmo valor anterior, ou seja, 2 vezes 2,2 dá 4,4. Ok, turminha? Finalizamos aqui nossa revisão, mas lembre-se, para que vocês façam uma boa avaliação, retomem todo o estudo lá na pasta, aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante, assim como essas que eu estou acrescentando lá como aulas de revisão. Tá bom? Até a próxima para vocês e boa avaliação!